Olá, amante do terror. Vendo essa imagem, eu tenho certeza que você pensou que estava vendo uma cidade normal, como qualquer outra que existe nas front rooms. Mas se reparar bem, vai ver que não tem nenhuma alma viva nesse local. Nem carros, nem plantas, nem nada. E o motivo para isso é bem simples. É porque esse é mais um nível das backrooms. Essa cidade se trata do nível 11 das Backrooms, pertencente à Fandom Wiki. Se quiser que eu traga a versão da Wikidot, fale nos comentários. A ideia é a mesma, mas com características diferentes. Como você pode perceber, esse nível se trata de uma cidade aparentemente comum. E para te dizer a verdade, se não fosse um nível das Backrooms, seria bem comum. Mas se tratando disso, você sabe muito bem que tem características que desafiam as leis da física, pelo menos as leis do nosso mundo. Começando pelo fato da cidade ser simplesmente infinita. O que a essa altura, já conhecendo um pouco das backrooms, é algo relativamente comum alguns níveis terem extensões infinitas. Ou, pelo menos, um fim que nunca foi visto antes. Como um viajante, é costume andar por lugares que parecem não acabar nunca. E essa cidade não é diferente. É uma extensão inacabável de prédios e ruas que dão para mais prédios e ruas. Mas você se engana se pensa que dá para explorar sem se perder, porque dependendo de onde você entrar, a cidade pode ter um aspecto totalmente diferente, e à medida que você vai explorando, esse aspecto pode mudar abruptamente, pois essa é uma das características mais notáveis dessa cidade, sua estrutura irregular. A estrutura da cidade é não euclidiana, totalmente instável e muda constantemente. O viajante caminha por prédios modernos, parecendo até que está em Nova York, e de repente se vê entre prédios pós-soviéticos. Se você por algum acaso tentar mapear ou usar alguma coisa que indique localização, sinto muito, mas isso nunca vai funcionar aqui, porque como dito, a cidade muda constantemente. A própria geometria dela faz com que você se perca mesmo andando em linha reta. Já foi feito testes inclusive. 2 indivíduos andaram em linha reta até uma certa distância, e quando foram tentar voltar para o ponto de partida, não conseguiram. Foram parar em algum outro lugar que sabe-se lá onde era. Então, à medida em que o viajante vai explorando a cidade, a tendência é que ele fique cada vez mais perdido. A recomendação é que nem se preocupe em demarcar o caminho que está fazendo, e nem se estabelecer em algum lugar, porque a chance de você se perder é de 99%. O 1% é se você não se distanciar muito da sua base, e mesmo assim, existe a chance de se perder. E como eu vou falar daqui a pouco, não existe sinal de vida humana nessa cidade. Só que mesmo assim, você pode encontrar grafites e pichações nas paredes de algumas construções. Não se sabe ao certo o que isso deveria significar. Eu tenho a hipótese de que talvez esse nível esteja tentando imitar as front rooms, de alguma forma. Mas é tudo meio rústico, tanto que essas pichações e grafites não fazem o menor sentido. É um monte de rabisco sem pé nem cabeça. As estradas dessa cidade são todas rachadas e desgastadas, o que também é estranho, já que para uma estrada ficar desgastada e rachada desse jeito, veículos precisam passar por cima, ou no mínimo, deveria chover. Mas não há pessoas, muito menos veículos, e até hoje não teve nenhum relato de chuva nesse nível. Então, como isso aconteceu? E não só estradas, mas também os prédios contam com rachaduras, como se fossem muito velhos. As ruas também contam com faróis de trânsito, só que esses faróis transitam entre o vermelho, verde e amarelo de forma desorganizada, sem padrão nenhum, já que não tem nenhum veículo, e mesmo que tivesse, duvido muito que iria parar no sinal. Essa cidade não tem muito som, mas também não é completamente silenciosa. Os únicos sons que dão para ouvir são o do vento passando e o das rachaduras, criando um som ambiente que, dependendo da pessoa, pode ser tenebroso ou agradável. Agora, partindo para os interiores, eles são tão estranhos quanto o lado de fora. A estrutura continua igualmente irregular, mas apesar da estrutura da cidade mudar constantemente, o interior dos prédios continua a mesma coisa, embora não siga exatamente um padrão específico. O layout é todo bizarro, os corredores são intermináveis ou levam de volta para a origem, escadas terminam abruptamente ou não levam para lugar nenhum, e portas que dão em paredes ou para fora do prédio. É esse tipo de coisa que você iria encontrar em um prédio desse se resolvesse adentrar. E mais, todos esses interiores são verdadeiros labirintos, e assim como o lado de fora, mudam constantemente. Então a exploração é frustrante, e a tentativa de mapeamento um tanto inútil.
Chega um momento nesse nível que começa a ficar um pouco mais assustador, que é quando o viajante permanece por muito tempo, onde ele tem a vaga sensação de estar sendo observado. E por mais que ele saiba que nesse nível não há uma alma viva além dele, a sensação só fica cada vez mais forte, fazendo ele se questionar se realmente está sozinho ou se tem alguma entidade à espreita, esperando uma oportunidade de atacar quando estiver distraído. Mas eu te asseguro, caro viajante, não tem ninguém nesse nível além de você. O motivo por trás dessa sensação é totalmente psicológico e é estimulado por causa dos poluentes presentes no ar. Eles consistem em monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio, juntamente com a pressão ambiente vinda do núcleo. Essa pode ser a causa dessa sensação de estar sendo observado, e quanto mais tempo se passa aqui, maior é a sensação, até o momento que você se acostuma e ela passa. Mas por conta desses poluentes, a possibilidade de ser perigoso permanecer muito tempo nesse nível está sendo estudada, pois respirar esse ar poluído pode ser um risco não só para a saúde física, mas também para a sanidade mental, o que, como já foi constado aqui várias vezes, é essencial para a sobrevivência nas backrooms. Tem algumas áreas nesse nível que a gravidade e o magnetismo sofrem mudanças, como se houvesse uma grande mudança de massa, porque, como bem sabemos, a gravidade é diretamente relacionada à massa de um corpo. Porém, os prédios não apresentam mudança de volume, logo, apresentam mudança de densidade. Essa alteração gravitacional e magnética pode ser a chave para entender melhor os fenômenos estranhos que acontecem nessa cidade. Por isso que vários grupos de cientistas buscam estudar cada vez mais esse nível, porque o melhor entendimento sobre as leis da física dele pode permitir um maior domínio sobre ele e, quem sabe, construir colônias e postos avançados. Porque, como dito, não existe vida alguma nesse nível, nem humana, nem animal e sequer vegetal. Já tentaram plantar grama, plantas, árvores, mas todas entraram em um estado avançado de decomposição em velocidades absurdas. Ou seja, além de forasteiros, não há nenhum outro organismo vivo residente dessa cidade, e nenhum pode nascer, pois já nasce morto. E por isso, e pelos outros motivos citados anteriormente, construir qualquer tipo de posto avançado ou colônia aqui é impossível. Mas vamos ao que interessa: entradas e saídas. Entradas. Seguir um caminho de terra por um período prolongado no nível 10 vai eventualmente te trazer até esse nível. Áreas mais abertas no nível 84 podem te trazer até esse nível. Certos prédios de escritórios do nível 851 podem te transportar a um prédio similar do nível 11. Saídas. Certos becos podem conectar a uma estrada longa de terra, eventualmente te levando de volta até o nível 10. Remover uma tampa de bueiro e descer vai te levar até o nível 2. Entrar em áreas extremamente apertadas pode te transportar até o nível 84. Fazer um no-clipping em uma propaganda dos anos 60 pode te transportar para o nível 85. Estradas com temperaturas cada vez mais frias podem te levar até o nível 101. Atravessar rodovias grandes e vazias pode te levar até o nível -69.